Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio, sou professor de inglês e no vídeo de hoje nós iremos tratar de um assunto muito importante e muito interessante, que é o tempo de aprendizado de língua inglesa. Mas antes de começarmos com o nosso vídeo, peço que você se inscreva no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho, pois essas ações irão nos ajudar muito. Vamos dar início ao nosso vídeo. Afinal de contas, professor, quanto tempo leva para alguém aprender inglês? Essa pergunta me fazem aí todo santo dia. Isso depende do seu objetivo de aprender inglês. Se você quiser aprender inglês ou deseja aprender inglês para viajar, aí no mínimo você vai levar 3 semanas a 1 mês. É o famoso inglês de manual, ok? É o inglês onde você decora, memoriza 30 frases e você tem que sempre andar com um livrinho em mãos para tirar dúvida, não é? O problema desse inglês é que você domina o que você fala, mas não domina o que você ouve, ou controla o que você ouve. Se você fizer uma pergunta para um nativo, você viaja para a Inglaterra, você tem que estar preparado que você pode estar falando com uma pessoa que fala com registro linguístico, o Cockney ou o Londoner. Para explicar sobre esses dois registros, terei que preparar um vídeo especialmente para esses dois registros que existem na Inglaterra, ok? Registro de linguagem. Se o seu objetivo é aprender inglês para negócio, aí a coisa complica, fica mais complicada ou mais avançada. Depende também, para essa área, o seu nível de inglês. Você é um iniciante, começou do zero, você é um A1, A2, B1, B2. Isso ajuda muito no processo de aprendizado. Aí vai levar mais ou menos em torno de 1 ano e meio para aprender diretamente para essa área. Repetindo, depende do seu nível. Se você estiver começando do zero, pode levar até 2 anos. É isso mesmo, não é menos do que isso. Professor, eu quero aprender inglês para leitura, eu gosto muito de ler, então eu quero aprender inglês focada em leitura. Eu quero ler literatura. Aí fica mais complicado e você tem que cavar mais o poço. Por quê? Você tem que conhecer a cultura para compreender a beleza daquele autor, a forma estilística dele escrever, tem que ter o inglês profundo. Por exemplo, esse livro aqui que eu gosto muito de ler, que é, The Adventures of Huckleberry Finn, de Mark Twain, ok? As Aventuras de Huckleberry Finn. Nesse livro conta a história de Huckleberry, onde o pai dele é muito violento e quando ele bebe, fica embriagado e ele espanca o menino. O menino um dia resolve fugir de casa. No que ele foge de casa, ele se encontra com um escravo que está fugindo do seu dono, e ali eles começam uma amizade. O autor, ele tenta transcrever a maneira que o escravo fala inglês. Para você compreender essa linguagem, você tem que ter o inglês profundo. Se esse for o seu objetivo, leitura. Professor, eu quero aprender inglês para conversação. Eu quero ter a habilidade de compreender, falar uma piada, ler de uma piada, eu quero assistir filmes, eu quero assistir stand-up, eu quero compreender, eu quero rir. Leva quanto tempo? Aí, meu querido, vai levar no mínimo aí de 2 anos e meio a 3 anos. Não é menos do que isso. Professor, eu quero aprender todas as habilidades, as 4 habilidades de aprendizagem em um idioma, que é o speaking, o listening, o writing e o reading. Aí, segundo as escolas, para alguém dominar essas habilidades, você tem que estudar, ok, no mínimo 1.200, 1.600 horas. Menos do que isso, never, ok? Nunca. Se você juntar tudo aí, estudando 4 horas por dia, vai dar em torno de 6 anos. Isso mesmo, para você dominar perfeitamente essas 4 habilidades. Professor, mas existe aí muitos métodos na internet
que promete aprender inglês em 6 meses, promete aprender inglês em 1 mês, até 28 dias. Eu mesmo vi um anúncio muito interessante prometendo você aprender inglês em 28 dias através de série. Isso é impossível. Não tem como. Saia dessa, não caia nessa. Se isso fosse possível, hoje, aqui isso é um sonho, pessoal. Quem é que não quer aprender inglês em um curto espaço de tempo? Se fosse verdade, hoje eu estaria falando aí 50, 100, 200 idiomas. Não é verdade, não caiam nessa. O método mais eficaz de se aprender inglês é o método natural, convencional. Que método é esse? Existe um filme chamado O Enigma de Gaspar House. Esse filme relata uma mãe que ela prende, encarcera o seu bebê, o seu filho, durante vários anos sem ter contato com o mundo externo. Segundo Chomsky, nós, seres humanos, nascemos com uma gramática genética, com a estrutura genética. Nesse filme, a criança ela se desenvolve, ela cresce e também junto com ela, ela desenvolve a maneira de se comunicar. Pasmem, com estruturas gramaticais, com a estrutura pronta, maneira de se comunicar, ok? Sua própria estrutura. Então, olha só, qual é a maneira convencional ou natural de se aprender o idioma? Veja bem, essa caneta. Por que você sabe que isso aqui é uma caneta? Porque alguém te falou que isso aqui é uma caneta? Seus pais, quando você era pequeno, não sei como é que você pronunciou, se foi taneta, mas você sabe que isso aqui é uma caneta porque alguém te falou, né? Então, é dando o nome das coisas que você aprende o idioma, partindo daí, ok? Existem métodos e métodos aí na internet, mas se você analisar, eu digo porque eu já analisei, olhe que eu tenho mais de 15 anos de aula de inglês, são métodos tirados de métodos existentes. Métodos fenomenais que a pessoa vai lá, tenta melhorar e acaba acabando com o método, destruindo o método. Tem uma escola aí que ele tirou o método do método direto, estragou com o método. É um método perfeito, mas acabou, talvez para não ter que pagar alguma coisa, ou para não ser processado por estar usando o método de alguém, ok? Mas essa é a maneira fácil ou o caminho certo de se aprender o idioma. O que pode te fazer demorar para aprender o idioma são vários fatores. Eu posso indicar aqui o tempo. Você tem tempo? Como é que é seu tempo? Né? Então, a timidez atrapalha muito. Pessoas que têm medo de falar em público, e idioma você só aprende errando. Se não for dessa maneira, você não vai aprender. Aprende errando, não tenha medo de errar. Isso é a maneira única de se aprender idioma, errando, ok? Não adianta você se apressar. Uma faculdade aqui no Brasil, o mínimo de ano que você vai passar estudando, dependendo do curso, é 4 anos. Mas você passa 4 anos estudando. O idioma não vai ser diferente. Entendeu? São vários níveis que você vai alcançando. Depois que você conseguir, ainda vai continuar estudando. Porque até hoje, eu sendo professor de inglês, tendo a minha experiência de aula, em sala de aula, ok? Falando fluente, já fui tradutor e intérprete, já traduzi artigos, já fiz, como diz aí, tudo que a língua me ofereceu, eu fiz. Mas isso foi durante tempo e até hoje ainda estudo. Porque é algo que você não para de estudar, ok? Cada vez mais tem que praticar, beleza? Então, obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Não esqueçam de dar o seu like, se inscrever e ativar o sininho, pois, mais uma vez, essas ações são muito importantes para nós.